Em instantes, mais um episódio do Escuceucast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. SB Churrasqueiras. Há 13 anos, a SB Churrasqueiras é referência em automação residencial e industrial e churrasqueiras e espaços gourmet. Esperança Caminhões, referência na compra e venda de caminhões seminovos. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Olá, eu sou Moisés Escúcel e este é o Escúcelcast. Que prazer ter vocês aqui conosco em mais este episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para comentar, curtir, compartilhar, se inscrever nos canais do Escúcelcast no YouTube e no Spotify e nos seguir no Instagram do Moisés Escúcel, que por coincidência é o meu Instagram. Dessa forma, você vai sempre estar atualizado de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. E olha que tem conteúdo no Escúcelcast, hein? Das mais diferentes áreas, das mais diferentes matizes e com convidados especiais. Você está vendo essas taças maravilhosas aqui, elas são do Ateliê Refúgio da Colina, da ceramista Cláudia Jordani. A gente faz questão de ressaltar, de mostrar as potencialidades da nossa região. E a Cláudia tem um ateliê de cerâmica ali no Vale dos Vinhedos maravilhoso. Passa lá e conhece. E também as obras de arte do escultor em pedra bento-gonçalvense Mauri Menegotto. Os dois, tanto a Cláudia quanto o Mauri, nos ajudam a ambientar, a deixar o nosso estúdio, a nossa bancada aqui mais bonita, mais bem apresentada. E é muito bom tê-los como parceiro. Além do Escúcelzinho, que tem nos acompanhado aí nos episódios do Escúcelcast, ele me faz companhia para mim não ficar tão sozinho do lado de cá. Então, o ateliê da Lu, da minha amiga Luz Meia, também produz esse material muito legal. Se você quiser fazer uma miniatura sua, procura lá no Instagram, Ateliê da Lu, e você vai poder pedir o seu bonequinho em miniatura aí. Muito legal, muito bacana. No episódio de hoje, eu tenho um convidado que já esteve aqui no Escúcelcast. Algum tempo atrás, nos trouxe... o assunto em pauta foi o empreendedorismo, né? E naquele episódio nós falamos um pouco sobre a história dele, como começou, as dificuldades, um pouco da vida, enfim, e como ele estava naquele momento. Hoje nós vamos falar sobre o tema específico empreendedorismo, com o meu amigo, mentor de empreendedores, Vanicir Stefanowski. Cara, que prazer te receber aqui mais uma vez. E eu tenho certeza que hoje nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse tema tão importante. Salve, salve, Moisés. Muito obrigado pela oportunidade de novo aqui. É um privilégio estar aqui. Quando a gente pensa em podcast, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente lembra com muito carinho da última vez que a gente esteve aqui, que a gente conversou. Já te falei em off também que você conduz muito bem as conversas aqui, é uma referência para mim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. E hoje a gente vai aprofundar, hoje a gente vai falar e trazer um conteúdo muito bacana sobre empreendedorismo, tenho certeza disso. Legal, cara. Tu sabe que coincidiu não, ficou muito próximo na época em que tu esteve aqui. Logo em seguida eu participei de um evento ali na Casa das Artes, no auditório da Casa das Artes, contigo ali, com tua equipe, cara, e fiquei muito feliz em ver o conteúdo que tu produz, a forma como tu apresenta o teu conteúdo e a maneira como quem estava lá recebe o conteúdo que tu apresenta, né? Então, parabéns, cara. Teu trabalho é fantástico, né? Hoje tu está morando em Joinville, Santa Catarina. Nos mudamos em dezembro para Joinville.
A gente com uma dor no coração, né? Porque Serafina, que é a cidade que eu morei durante 14 anos, ela é uma cidade fantástica, qualidade de vida. Essa região é extraordinária. Ainda tenho clientes aqui, uma vez por mês, uma semana por mês eu passo aqui, mas em dezembro eu me mudei para Joinville com toda a família por algumas portas, algumas oportunidades que abriram para o nosso trabalho, para levar o empreendedorismo, o Empreenda-se, que é a nossa empresa, o nosso projeto para todo o Brasil. E Joinville, ele é uma potência, é uma cidade fantástica para negócios, é a terceira cidade mais empreendedora do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Florianópolis. E não tem como não estar em Joinville falando de empreendedorismo. Então, é uma cidade com mais de 600 mil habitantes. São 620 mil habitantes. Uma estrutura fantástica, uma cidade que está próxima a 6 portos, prospera, é a melhor cidade do Brasil hoje para fazer negócios na indústria, tem prosperado absurdamente, evoluído absurdamente, tem sido referência em várias conversas empreendedoras no Brasil todo. Tem uma administração que trabalha muito a apresentação da cidade, a atração de novos negócios. Tem uma mão de obra que muita gente que vem de fora, de outros estados, de outras cidades, de outros lugares. É uma cidade que em franco crescimento, com possibilidades empreendedoras fantásticas. Pô, bacana, muito legal. Vamos para o nosso assunto então, né? Nós vamos falar sobre empreendedorismo. É empreendedorismo ou empreendedorismo? Exatamente, é empreendedorismo. Isso aí. Cara, o que é, qual é a definição de empreendedorismo? Eu acho que especificamente, se é que dá para definir tudo tal. Que você falar de empreender, né? No dicionário são outros termos, mas eu costumo dizer que empreender é a melhor forma de você provocar mudanças na sociedade. Empreender é a melhor forma de você provocar mudanças na tua vida. Empreender é a melhor forma de você deixar um legado, de você gerar um impacto, de você gerar melhoras na sociedade, na comunidade, no país, na família. Enfim, não que não existam outras formas de fazer isso, mas empreender também é pra maluco, né? Empreender cara, também tem que ser meio malucão, meio doido. Atestado de que você tem problemas mentais. Brincadeiras à parte, é um desafio gigantesco. Empreender tem várias definições. Eu já ouvi tanta coisa de empreendedores e todas elas estão corretas. Mas empreender é um desafio, é desafiador. Mas principalmente, eu costumo dizer para as pessoas, porque eu conheço muita gente, Moisés, no dia a dia, que me pergunta assim, Vanicírio, eu quero empreender, por onde eu começo? A primeira pergunta que eu sempre faço, a primeira colocação que eu faço para as pessoas é a seguinte, empreender não é para qualquer um. Empreender não é para qualquer um. Então pensa muito bem quando você vai começar a empreender. E talvez antes de você abrir um CNPJ, busca aprender um pouco mais. Busca aprender sobre empreender. Para que você não caia nessa armadilha, porque as pessoas romantizam muito o empreendedorismo. Porque o empreender realmente é a melhor forma de você impactar uma sociedade, é a melhor forma de você mudar a tua vida. Mas é extremamente desafiador. Você tem que ter estômago para isso. Porque principalmente os primeiros 5 anos eles vão ser muito desafiadores. Muito desafiadores. Então empreender não é para qualquer um, não. Se você tem estômago, se você tem convicção, se você realmente tem clareza daquilo que você quer, beleza, se joga. Se você não tem, primeiro desenvolve isso. Primeiro tenha clareza do que é empreender, o que você realmente quer com o empreendedorismo. Porque se for só uma aventura, a certeza é que você vai se ferrar. Você vai se dar mal. É um desafio. Mas na mesma proporção gratificante. Cara, nessa tua trajetória, né, de oferecer mentoria para empreendedores, tu consegue estabelecer ou mapear características que o empreendedor deve ter fundamentalmente? Tu já disse, né, o cara tem que ser meio malucão e tal, mas tem algo assim que seja inerente a ele, que nasce com o cara, assim, pô, o cara tem as características, são essas, eu consigo pontuar, eu consigo estabelecer, eu consigo mapear, ou ver numa pessoa, esse cara, ele tem a característica de um empreendedor, ou ele pode se tornar um empreendedor?
Moisés, são várias características. O que eu aprendi, eu quebrei 2 vezes, né? E aí eu resolvi buscar conhecimento antes de empreender uma terceira. A principal característica é mentalidade. Precisa ter uma mentalidade empreendedora. E o que é mentalidade empreendedora? Mentalidade empreendedora, ela vem de como você visualiza, o que você vê do mercado, a obsessão, a convicção que você tem do que você vai fazer. Mas são uma série de habilidades. Uma delas é a tolerância ao risco. Acho que a principal, eu tenho certeza que a principal habilidade de um empreendedor para ele prosperar e prosperar rápido é a tolerância ao risco. E de onde vem a tolerância ao risco? Da coragem. O que é coragem para você, Moisés? Se você tivesse que definir coragem, o que é? Para você. É tu não ter medo dos desafios, medo do que se apresenta, enfim. Perfeito. Essa é a definição que eu mais ouço, melhor, né? Ou ter medo, mas mesmo assim enfrentar. Vai com medo mesmo, aquela aí, coisa que o pessoal fala por aí, né? aí. Qualquer definição de coragem, ela tá correta. Agora, de onde vem a coragem? A coragem vem de 2 coisas importantes: a informação e o conhecimento. A coragem vem de informação e conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você usa a informação para adquirir conhecimento, mais coragem você tem. E para mim a principal habilidade de um empreendedor é coragem. E a coragem vem do conhecimento. Então, é aquilo que eu falei no início. Se você quer começar a empreender, busca conhecimento antes. Se você está com medo, se você está inseguro de começar essa jornada empreendedora, busca conhecimento sobre isso. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais coragem você tem. Eu costumo dar um exemplo sempre em palestras, eventos, com os meus clientes. Você saltaria de paraquedas? Não, eu creio que sim. Saltaria. Mas a maioria das pessoas não salta de paraquedas. Por quê? Porque elas têm medo. Até um tempo atrás, eu também não saltaria de paraquedas. E eu conheci uma pessoa, eu tive um aluno aqui em Bento, em uma imersão, fantástico, que ele trabalha lá no Parque Gasper. Fantástico, um ser humano extraordinário. E ele disse: Vanicílio, vamos saltar? Eu disse: cara, eu morro de medo. E aí ele começou a me explicar como é. Ele começou a me mostrar como é. Que ele é um instrutor lá e ele me ensinou sobre isso. Eu adquiri conhecimento e eu perdi o medo. Eu só não fui saltar ainda porque eu não consegui organizar meu tempo. Tenho uma oportunidade de estar no final de semana aqui com um tempo e ir lá fazer o salto. Mas eu não tenho mais medo. Por quê? Porque eu aprendi sobre isso. A informação que eu tinha de saltar de paraquedas era as imagens que eu via na internet que as pessoas postavam. Se jogar com uma corda amarrada na cintura e nas pernas e se jogar daquele negócio. E as pessoas gritando, desesperadas. Era o conhecimento que eu tinha. E isso me causava medo. Isso não me dava coragem de fazer aquilo. Mas a partir do momento que eu entendi, que eu aprendi sobre aquilo, eu comecei a ter coragem. O empreendedor, a principal habilidade de um empreendedor é coragem. E coragem vem do conhecimento, do aprendizado que ele vai ter, do quanto ele aprende. E aí, ele automaticamente vai desenvolver essa tolerância ao risco. Tchê, quando tu dá as tuas mentorias, né? Quando tu tá com um grupo de pessoas. Então, a gente poderia dizer que, claro, tem a questão da técnica, né, do empreender, mas uma das principais funções tuas enquanto mentor é fazer as pessoas ou os mentorados perderem o medo de empreender. Eu posso usar isso? Até certa forma, tu faz isso também? Exatamente. Esse é o primeiro ponto. É a primeira coisa que eu preciso fazer dentro das mentorias, dentro das consultorias que a gente fala. A gente fala que nós não somos consultores, nós não somos mentores. Eu sou um sócio estratégico. Eu vou para dentro da empresa como um sócio, porque eu me entrego para aquela empresa. Eu trago ela como se fosse minha. Então eu vou trabalhar vários medos. O medo de demitir alguém, muitas vezes, que está lá gerando uma série de problemas e o empreendedor morre de medo de demitir. Porque ele criou na cabeça uma coisa boba de que falta mão de obra no mercado. De que não tem mão de obra qualificada. E realmente, mão de obra qualificada não tem. Mas mão de obra boa tem. Mas eu preciso desenvolver essa equipe. Então, às vezes, ele tem medo de demitir. Ele tem medo de fazer uma nova contratação. Ou ele tem dificuldade de fazer uma nova contratação. Ele tem medo de fazer um investimento, porque às vezes ele vai precisar entrar num financiamento bancário ou num empréstimo de alguém.
Às vezes ele tem medo de... Olha que insano que é, Moisés. Eu já encontrei empreendedores que tinham medo de crescer. Você tem uma empresa para crescer, olha que doido isso. Eu já ouvi isso, cara. Disse assim, não, do jeito que eu tô bem, porque se eu crescer, os meus problemas vão ser maiores. Eu posso quebrar. É isso. Ou eu vou ter mais problemas. Assim como eu já vi a expressão da seguinte, enquanto o cara tava ali tranquilo e tal, pequenininho, ele tava bem, ele cresceu, ele quebrou. Por quê? Porque ele não aprendeu. Porque ele não se permitiu aprender. As pessoas têm medo de crescer porque elas não aprenderam sobre o crescimento. Crescer dói. É mais risco. Você ficar no primeiro degrau de uma escada te exige uma determinada competência. Você chegar no degrau mais alto, você subir 10 degraus e ficar lá em cima pro resto da vida, vai te exigir uma preparação física melhor, uma condição mental melhor, uma condição de muitas vezes saber que você precisa descer para depois subir e estar estável lá de novo. Então, crescer com uma empresa é assumir riscos e é desenvolver competências. Por que as pessoas crescem e quebram? Porque elas não desenvolvem competências, habilidades nesse crescimento. Não vai buscar conhecimento. Às vezes cresce por uma necessidade de mercado. Eu juro para você, Moisés, eu já encontrei empreendedores que eles não sabiam explicar como que eles cresceram tanto. E muitas vezes a empresa está muito bem, mentoria, consultoria, você ter uma pessoa que te ajuda num olhar de fora, não é só para quem está com problemas, é para quem está bem também. Porque a certeza é que uma hora esse mercado vai mudar. E você vai estar bem por 5 ou 10 anos, meninos. Em um determinado momento você vai passar por um ciclo de dificuldades. E você precisa estar preparado. O certo é que qualquer empreendedor vai enfrentar dificuldades. Você só precisa estar preparado para ela. Você pode antecipar essas dificuldades. Com visão de mercado, com percepção, com análise de como o teu negócio está indo, com análise das pessoas que estão na tua equipe. Você precisa estar preparado para isso. Tu falou uma coisa agora que me chamou a atenção, né? A empresa há 5, 10 anos ela era diferente do que é hoje, ela mudou, o mercado mudou. Então, a gente pode dizer que existem desafios que se mantêm no decorrer dos anos para um empreendedor, ou conforme, por exemplo, os desafios de hoje de um empreendedor, independente da área que ele atue, são os mesmos de 5, 10 anos atrás, o mercado, sei lá, a globalização, a internet. Existem desafios que a gente pode dizer são desafios padrão de todo empreendedor? Sempre. A mão de obra é um desafio que sempre vai existir. E o pessoal se queixa, né? Há 40 anos atrás existia, era de uma forma. Hoje é assim também. O desafio da venda, o desafio comercial, o desafio da gestão emocional do empreendedor. Esses seriam os 3 pontos principais. A gestão de mão de obra. A mão de obra, ela sempre foi, é e sempre vai ser. As vendas, o comercial, sempre foi, é e vai ser. E a gestão emocional do empreendedor, sempre foi, é e vai ser. São 3 pilares que só mudam as ferramentas, só mudam os argumentos. E aí, Moisés, eu quero entrar em algo muito importante. Uma frase que é uma âncora para mim. Se você não sentar para aprender, você jamais vai levantar para ensinar. E o empreendedor precisa entender que ele precisa sentar para aprender. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de ensino. Se ele quer ter uma mão de obra qualificada, ele precisa ensinar essa mão de obra qualificada. Ele precisa qualificar essa mão de obra. Ele contrata mão de obra. Vamos lá, Moisés, mão de obra qualificada. Ela existe? Existe. Mas essa mão de obra qualificada, ela está bem empregada, recebendo bem. Se você quiser, você precisa pagar bem. Exato. E mesmo assim você vai precisar continuar qualificando, porque você precisa ensinar a cultura da empresa. Comercial, o comercial muda absurdamente. Antes da pandemia era uma coisa, a pandemia veio e mudou as ferramentas, as estratégias, a abordagem comercial. Você precisa continuar aprendendo sobre isso como empreendedor e ensinando a sua equipe. Gestão emocional, os desafios mudam. A minha condição, o meu cérebro amadurece sob pressão. E quando eu vivo uma situação diferente, meu cérebro não está pronto para aquilo. Mas ele vai aprender na prática, no sofrimento. Então o empreendedor precisa sentar para aprender, porque a vida dele é levantar todos os dias pela manhã, ir para a empresa e ensinar as pessoas que estão lá, ensinar a equipe dele, ensinar os clientes dele. É um processo de educação. Se eu quero um cliente fiel, eu preciso educar ele para a minha empresa, para a minha visão, para as coisas que eu percebo. Esse é o grande desafio do empreendedor. O empreendedor é um maratonista hoje, ele está sempre falando, você liga para o empreendedor,
E aí, Moisés, como é que você tá? Correria, Vaniceiro. Aí você liga pro Pedrinho. E aí, Pedrinho? Pedrinho, correria. Pô, a Olimpíada tá aí, é o ano que vem. Bora lá. Se você começar a treinar hoje, talvez você ganhe uma medalha. Não é correria. É o dia a dia. Faz parte. Você tá lá resolvendo problemas. E uma empresa só existe porque resolve problemas. A partir do momento que você deixar de resolver problemas, tua empresa não existe mais, teu negócio não existe mais. E nesse ponto de vista, entenda assim, eu preciso sair de casa todos os dias para resolver problemas. Eu preciso parar de apontar problemas e começar a resolver problemas. Porque uma empresa só existe porque resolve problemas. Ela resolve o problema de alguém. Moisés, o teu podcast, ele resolve o problema de alguém. Os teus patrocinadores, as empresas que eles têm aqui, teus parceiros, eles resolvem o problema de alguém. É só por isso que o negócio existe. Esse copo fantástico aqui, legal, totalmente diferente, juro, eu tô tendo uma experiência única com esse copo. Essa empresa que te forneceu esse copo, que é teu parceiro que tá aqui, que existe lá no Vale dos Vinhedos, ela só existe porque resolve o problema de alguém. A partir do momento que não resolver mais o problema, ela não existe mais. O que acontece? Eu preciso virar essa chavezinha na minha cabeça. Eu preciso, mas eu tenho problema com mão de obra. Mas a concorrência torna preço. Mas eu pago muito imposto. Mas o meu cliente é chato. Mas o meu cliente, ele não é fiel, ele é um prostituto. Ótimo! Tudo isso, todo mundo sabe de cor e salteado que existe. Apontar é fácil. Agora, vamos bater no peito, assumir a responsabilidade e resolver esses problemas. É para isso que o negócio existe, para resolver problemas. E aí, Moisés, como é que eu viro essa chave? Algo muito simples. Ao invés de você chegar em casa no final do dia, sentar com a tua esposa ou com a tua família na mesa e dizer, meu Deus, hoje eu só resolvi problema. Eu tive 5 situações hoje que me desgastaram absurdamente. Olha para teu filho, olha para tua esposa e diz assim, papai é... Posso falar um palavrãozinho aqui? Simples. Papai é foda. Ou mamãe aqui é foda. Porque hoje eu resolvi 5 problemas que não é qualquer um que resolve. Comemore isso. Eu costumo dizer para o empreendedor, começa a listar quantos problemas no dia você resolve. Se hoje você resolveu 10, chega em casa, convida a tua esposa, a tua família, nós vamos sair para comemorar, porque hoje eu resolvi 9 problemas. Se amanhã você resolver 12, você diz assim, a gente vai comemorar de novo. Nem que seja com um copo d'água, tchim-tchim, saúde, porque a gente é incrível, a gente resolveu 12 hoje. A gente bateu o nosso recorde. Não, você não precisa criar problemas ou ficar procurando problemas todos os dias, porque tem gente que procura problema. Mas os problemas que vêm até você, Deus te deu problemas, e se Ele te deu, é porque você tem condições de resolver. Então, se você tem uma empresa com problemas, é Deus que te deu isso, para que você possa crescer, para que você possa prosperar, para que você possa resolver. É aquela história, aquele dito popular, né? Deus só dá para nós a cruz que a gente pode carregar. Então, se você tem, você pode resolver. Para de apontar, reclamar e começa a resolver. São as provações que nos tornam melhores, né? Que nos fazem amadurecer, crescer. Tia, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu tenho que remodelar ou reformular ela um pouco. Porque eu ia te pedir o seguinte, o cara te procura dizendo assim, Vanicírio, eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de quebrar. Né? Porque tem o cara que tem medo de quebrar. Porque ele tem, sei lá, 100 funcionários, porque ele tem um padrão de vida bacana e que se ele quebrar, ele vai deixar 100 pessoas na mão, não vai poder pagar, vai ter um monte de passivo trabalhista. Mas, na verdade, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, porque eu creio que dificilmente alguém, a não ser que tu esteja dando uma consultoria, uma mentoria dentro de uma empresa, alguém vai ir e chegar e dizer assim, tchê, eu tenho medo de quebrar, vem aqui e tal. Normalmente, tu vai oferecer o serviço ou indicado por alguém. É isso, né? Mas existe o cara que te procura do nada, assim, dizer, tchê, eu tô com medo. Cara, eu tô com medo de quebrar a minha empresa, né? Sem uma indicação, sem que alguém dizer, pega esse cara aqui porque ele é bom e tal. Não, mas tem alguém que tá lá numa condição boa, na empresa tá bem, tá tudo certinho, tudo redondo, e do dia pra noite acorda, ele diz, se eu quebrar, cara, eu tenho medo de quebrar minha empresa. Como é que vai ficar o meu pessoal? Me procurar pra ajuda? Não. Mas falar, assim, me procurar para ajuda do nada, não. Mas nas conversas do dia a dia, todos têm medo de empreender. Todos têm medo de quebrar. Todo empreendedor tem medo de quebrar. O maior medo de qualquer empreendedor é quebrar, é fechar as portas. Por quê? Porque tem um ego envolvido.
tem um propósito, tem um objetivo envolvido. Como é que os caras vão me ver se eu quebrar minha empresa? Exato, o medo do julgamento, mas principalmente o medo de deixar a família na mão, o medo de deixar os colaboradores na mão. Esse medo existe e que bom que ele existe. Que bom que ele existe, porque esse medo faz você acordar todas as manhãs e pensar em melhorias, pensar em melhorar o ambiente, em melhorar o seu negócio. O problema dele é quando em excesso. E o medo em excesso, ele vem do ambiente que você convive. Porque se eu e você somos empreendedores vitimistas e nós formos tomar um café agora aqui, ou um chopp depois desse podcast, e a gente é um empreendedor, somos empreendedores vitimistas, nós vamos começar a reclamar e ver problemas em tudo. Nós vamos começar a apontar problemas e não pensar em resolver. E aí esse medo de quebrar vai aumentar. A gente vai achar que o mercado é ruim, que tá tudo ruim, que tá tudo péssimo, a gente vai achar que a mão de obra tá cada vez pior, a gente vai achar que vender é cada vez mais difícil, e não é. Assim como era desafiador há 40 anos atrás, hoje é também tão desafiador. E talvez os desafios são um pouquinho maiores, mas os recursos que nós temos para resolver esses problemas, eles também são muito maiores. Mas esse medo de quebrar, o medo de qualquer situação, ele vem com o medo da mudança. Eu costumo dizer hoje que se uma empresa não se atualizar diariamente, se ela disser assim, hoje eu tenho isso, meu negócio é esse copo é aqui, esse microfone aqui, é isso aqui, essa é a minha estrutura. Se em 3 anos, Moisés, você não pensar situações diferentes, novas, o Escúcio-Cast não existe mais. A vida útil de uma empresa hoje sem inovação, sem mudança, é de 3 anos. Ela vai quebrar em 3 anos se você não inovar, não mudar em pequenos detalhes no dia a dia. Isso é fato. Isso acontece no dia a dia. E mudança é para ser encarada todos os dias. O empreendedor acha que mudança é que nem esperar um ônibus. É só botar a bunda no banco que ele vai passar. Não existe isso. Você precisa agir. Não é sentar e esperar que a mudança passe. É levantar e fazer parte dessa mudança. Você precisa estar inovando em pequenos detalhes. Da outra vez que eu vim aqui, não tinha esse copo fantástico aqui. O copo era de... Juro, mas eu tô com vontade de ir lá, acrílico, era um copo de acrílico. Copo aqui. Achei muito fera esse negócio aqui. Você já inovou nisso, é uma pequena inovação, é uma pequena mudança. Essas pequenas mudanças, elas precisam ser diárias. E o principal medo do empreendedor, quando ele fala assim, eu tenho medo de quebrar, é porque ele está com medo das mudanças. É por isso que eu falo, Moisés, empreender não é para qualquer um. Você precisa ter coragem de encarar essas mudanças todos os dias, mas não só a coragem, de entender que isso faz parte da tua jornada. Faz parte do processo. Então, o medo de quebrar, ele vem muito do medo da mudança. O empreender que tu diz, ele pode ser iniciar um negócio novo, né, Vanicir? Ou melhorar o negócio que já existe, né? Mas eu quero voltar um pouco atrás, eu quero te pedir o seguinte, o cara, ele é vendedor de uma loja. É vendedor, ele trabalhou, sei lá, 15 anos, mas durante muito tempo ele alimentou dentro de si aquela vontade de, eu quero ter a minha loja, né? Eu quero ter a minha loja. Eu não quero mais ser empregado, eu quero ser patrão. Embora eu entenda que às vezes o empregado também está empreendendo, né? Se é que tu pode dizer assim, qual seria a vantagem de ser o empreendedor e não ser o funcionário, colaborador de quem empreende? Tem uma vantagem do cara, eu vou passar pro lado de lá do balcão. Tão bom quanto empreender, é também bom estar bem empregado, bem posicionado no mercado. Às vezes quando tu tá empregado, cara, final do mês o meu tá aí, que tu ouve muito, diz, não me preocupo com nada, final do mês tá na conta e tal. Mas na verdade não é bem assim, porque ele se preocupa de perder o emprego, de que a empresa não vá bem, né? É a segurança, né? As pessoas costumam optar por uma CLT ou por um bom posicionamento de mercado pela segurança. E tá tudo bem, tá tudo certo. É uma questão de mentalidade, é uma questão de percepção. Tem um propósito, tem um objetivo, tu tem estímulos. Hoje o ambiente que a gente vive profissional, ele estimula a empreender. É muita gente falando a empreender. E esse é um dos desafios da mão de obra. Como o empreendedorismo ele se torna muito acessível, a própria criação de um MEI, ele se tornou muito acessível. Hoje é muito fácil empreender no Brasil. A burocracia é muito pequena. Simples, a burocracia é praticamente... A burocracia há 15 anos atrás era terrível para você abrir uma empresa.
Hoje, com o MEI é extremamente simples. Você vai ali na internet mesmo, você entra agora, daqui 5 minutos você já tem um CNPJ e uma empresa. Pode alterar o KNAI, né? Exatamente. Muito rapidamente. Eu quero mudar. É fácil fazer tudo isso. Então, isso estimula as pessoas a empreenderem. E isso vai mexendo na cultura das empresas. Então, uma das dificuldades da mão de obra hoje é essa questão da facilidade do empreendedorismo. Mas assim como é uma dificuldade, também é uma facilidade. Porque esse mercado está mudando, você vai deixar de ter cada vez mais... você vai ter cada vez menos funcionários e cada vez mais parceiros. Uhum. O mercado está mudando muito nesse sentido. As pessoas estão seguindo muito carreira solo, como se diz, né? E a terceirização é um ponto muito importante hoje do negócio. E o empreendedor precisa se atentar a essas mudanças no modelo de negócio dele. Porque se ele tentar ter aquele colaborador, aquele funcionário que ele tinha 20 anos atrás, que vinha ali, que trabalhava, né, que se dedicava, que dizia assim, não, é isso. E ele tinha uma visão de que ele ia passar 30 anos na empresa, se aposentar bem, beleza, essa era a cultura que a gente tinha, só que essa cultura mudou hoje. Quando eu era criança, eu ouvia meu pai e minha mãe falar assim, estuda, faz uma boa faculdade, arruma um bom emprego e se aposenta bem. Para que você tenha a tua casa, você tenha teu carro. Hoje todos os adolescentes têm seu carro, sua casa, a condição de vida da maioria das famílias melhorou. E o jovem, ele tem uma mentalidade diferente. Ele já tem esse estímulo da escola, ele já vê na internet tanta gente falando sobre empreendedorismo. Eu posso estar redondamente enganado. Mas num futuro, talvez não tão distante, nós teremos apenas empreendedores. Nós não teremos mais funcionários. Nós teremos um mundo muito mais empreendedor. Muitas leis trabalhistas precisam mudar, o mercado, a cultura, mas a gente vai chegar num modelo americano de trabalho. Hoje 80% do mercado de trabalho americano é empreendedor. Não é de CLT, não é de funcionário. Eu acredito que a gente vai chegar nisso. Por todos esses movimentos empreendedores que existem, pequenas empresas surgindo. Mas assim, Moisés, respondendo objetivamente a tua pergunta, por que CLT é ruim? Se a gente fala muito de empreendedorismo, dos desafios, não é. Se você se posicionar bem, existe uma oportunidade gigante em CLT, em você se posicionar muito bem no mercado. Mas obviamente, assim como exige do empreendedor um esforço, se posicionar muito bem no mercado, exige uma mentalidade diferente, um esforço. Sucesso para empreendedor ou para CLT é um jogo de abrir mão. Você tem que estar disposto a abrir mão. Até porque eu aprendi algo muito importante com o Eduardo Teba. Dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Então, se você tem a mentalidade que assim, eu quero ganhar bem, ganhar é que alguém vai te dar, você não precisa fazer muita coisa. Não existe isso, nem para empreendedor, nem para CLT. Dinheiro se faz. Você precisa ralar. Se você quiser ter uma boa condição financeira, você vai ter que abrir mão por um longo período para você viver um momento de uma liberdade financeira melhor, uma condição financeira melhor. Sucesso é um jogo de abrir mão. Sempre foi assim, é e vai continuar sendo. Embora as empresas tenham mudado muito, né, a forma de empreender, a forma de você trabalhar o mercado ou atuar no mercado tenha mudado muito no decorrer dos anos, eu ainda creio que existem muitos grupos ou empresas, ou pequenas, médias, grandes empresas, muito aquela coisa familiar, né? A cultura anterior de como se fazia o comércio, como se vendia, como se empreendia, né? E esse pessoal mais antigo, digamos assim, te vê como louco às vezes, cara. Porque tu falou ali, o cara empreendedor tem que ser meio maluco, né? Tu já teve a experiência, cara. Tu tá fora, cara. Tu é louco, meu, com essas tuas ideias aí. Vê. Com certeza vê. Inclusive eu tô vivendo mesmo isso que não te digam, talvez tu sinta, né? Mas esse pessoal aí tá achando que eu sou maluco. Eu estou atendendo uma empresa de 1.300 colaboradores. 1.300? São 67 anos de empresa. Ainda, né, na mão, né, dois donos mais antigos, na verdade 3 pessoas mais antigas já com seus mais de 60 anos. São irmãos, é grupo familiar, coisa assim ou não? Exatamente, um grupo familiar. Passando agora para né, dos herdeiros, e a gente encontra uma cultura bastante fechada, retraída. Inclusive do herdeiro. Com dificuldades. Inclusive. O herdeiro ainda responde, né? Ele consegue inserir algumas inovações. Ela está num processo de inovação muito legal. E aí entra 2 pontos, Moisés,
Eu não posso dizer que uma empresa de 67 anos, com 1.300 colaboradores, um faturamento mensal passando de uma centena de milhões, está errada. Claro. Não posso chegar com e dizer, não, tá tudo errado aqui, tem que inovar em tudo. Não, é uma empresa que inova. Inclusive, nos valores da empresa está a inovação. Ela inova. Mas aquela mentalidade que eu falei antes, a gente espera que a mudança passe e a gente não pega a mudança, às vezes ela atrasa um pouquinho. Então, você inserir conceitos mais de uma gestão um pouco diferente, alguns conceitos controversos. Porque o que é o Empreenda-se hoje? O que é o Vanicir hoje? É um sistema de gerenciamento controverso de empresas. A gente vai na contramão de algumas coisas. A gente olha que a gente tem que parar de olhar número e olhar para pessoas. Existe uma coisa muito forte no mercado, isso não é estudo, não é pesquisa, não é nada, mas é algo que a gente coloca principalmente para essas empresas mais antigas, com uma mentalidade mais antiga, e que isso acontece absurdamente. Eu observo isso todos os dias. Quando você vai contratar alguém bom, você vai trazer essa pessoa pelo dinheiro. Não tem como você trazer uma mão de obra bem qualificada sem que você invista bem. Essa pessoa vai vir para a tua empresa pelo dinheiro. Mas existe uma necessidade básica do ser humano que é reconhecimento. Então ela vai vir pelo dinheiro, é o ponto que decide, é o que vai manter ela comprometida por mais ou menos 2 anos na empresa. Mas existe uma necessidade básica instintiva e ela veio pelo dinheiro, mas lá no fundo ela tem a perspectiva de reconhecimento. E 2 anos, o pilar número 1 é o dinheiro, o pilar número 2 é o reconhecimento. Mas a partir de um ano ambas e meio, as coisas não se confundem, o dinheiro. Que quando o cara, eu entendo assim, pode ser. Eu quero ser reconhecido, normalmente. Pode ser, o reconhecimento, o pagar bem é um reconhecimento financeiro. Certo. Só que eu vou para a empresa, vamos lá, eu estou numa empresa, eu ganho 6 mil, outra empresa me ofereceu 8 mil. Eu vou pelo dinheiro visualizando um reconhecimento. Mas com o passar do tempo, esse reconhecimento financeiro, ele já não é mais uma novidade, não é um reconhecimento. Ele não é mais algo novo, ele não é uma mudança de verdade para mim. E aí começa a ser o reconhecimento do dia a dia. O reconhecimento por uma ação, por uma atitude, por um resultado. E aí isso começa a se inverter. E aí eu começo a ter o reconhecimento mais importante do que o dinheiro. Isso é fato dentro das empresas. Você paga para o cara 10 mil reais por mês e ele ganhava 5 na outra empresa. Por 2, 3 anos ele produz absurdamente e está lá comprometido. Isso começa a mudar. Por quê? Porque se eu estou pagando bem, olha a mentalidade desse empreendedor mais antigo. E não é só do mais antigo, mais novo tem também. Olha a mentalidade. Se eu estou te pagando bem é para você fazer. Eu estou te pagando, você tem que fazer. E não está errado. Porém, existe um instinto humano que vai fazer isso se inverter. Ele vai precisar de reconhecimento. Se você não tiver reconhecimento, Moisés, se você não vê teu canal crescendo, se não vê as pessoas reconhecendo você em pequenos detalhes no dia a dia, você vai continuar fazendo o que você está fazendo, Moisés? Você não vai fazer. E não importa a grana que entra aqui. Então o empreendedor tem que entender que na gestão de pessoas, ele precisa olhar para o ser humano. Funcionário não é custo. Funcionário é investimento. Se é custo, você fica avaliando só o retorno que está dando. Se é investimento, você cuida. Porque a gente precisa cobrar funcionário sim, mas a gente precisa cuidar. A dificuldade da mão de obra hoje tá porque o empreendedor tá nessa correria doida, insana, absurda, maluca, e ele não cuida das pessoas, ele só cobra. Ele só tira tempo para cobrar o colaborador, ele não cuida. E às vezes aquele cara que tá contigo há 10 anos, ele tá com um problema na família, ele tá passando por um processo de separação, às vezes ele tá com um problema com a mãe dele, e você precisa cuidar o cara. Porque isso impacta emocionalmente e isso impacta no resultado dele no dia a dia. Então, eu preciso cuidar. A mão de obra, ela precisa ser cuidada. As pessoas, elas precisam ser cuidadas. Eu vejo hoje grandes empresas, essa empresa que eu estou atendendo, 90% do tempo do gerente, ele é comprometido com questões técnicas, com documentação, com papelada que precisa ser preenchida. E 10% vai para a gestão de pessoas. Precisa inverter isso. Porque às vezes a papelada, a questão técnica, contrata uma pessoa que você vai pagar 2 mil reais para ajudar o gerente a fazer isso. Um assistente de gerente para a parte técnica, para a burocracia.
E o gestor, o gerente hoje, ele precisa ser bom em gente, ele precisa cuidar das pessoas. 90% do tempo de um gestor hoje é para cuidar das pessoas. Porque é elas que vão construir o resultado. Se você quer crescer de forma saudável, sem quebrar, cuide das pessoas. E essa empresa de 67 anos que eu atendo, cuida das pessoas. Isso também é para a esfera pública, né? Eu percebo muito. Cobrar resultado, cobrar programas, cobrar implementação disso. Mas se você não cuida da saúde, melhor, da saúde mental e do investimento no servidor, cara, o servidor se desmotiva e a coisa vai pro buraco, né? Também, né? Dá uma relação entre público e privado. Né? Eu entendo muito pouco do serviço público, Moisés. É muito do que a gente vê e do que a gente conversa, do que você fala pra mim. Mas eu vejo que é muito isso. O serviço público, ele é uma empresa. É isso aí. Se você pegar as cidades, eu estive fazendo uma palestra numa cidade essa semana de 2.000 habitantes. Você dá palestra para área pública também? Ou Também. Porque é comportamento. Hoje 95% do empreendedor é comportamental. A gente vai trabalhar o comportamento, porque o resultado de uma empresa, o resultado na área pública, o resultado de qualquer pessoa está no seu comportamento. Você pode ter a melhor estrutura, mas se o teu comportamento não ajuda, não adianta. E entrando nessa parte de gestão de pessoas, Moisés, eu quero trazer alguns pontos. O primeiro deles, muito importante, é que pessoas estratégicas, você tem que entender que existem pessoas estratégicas no teu negócio e pessoas de rotatividade. As pessoas falam muito hoje, né? Os empreendedores falam muito hoje em diminuir o turnover, né? Ou diminuir a rotatividade de funcionários. Tem uma empresa que eu atendia em Serafina, que eles diziam, pô, mas não para ninguém na empresa. Tá toda hora contratando e gente saindo e demitindo e contratando. E a gente entrou assim, mas como assim? Se eu vejo a empresa com 10 anos aqui, eu vejo gente aqui com 7, 8 anos de empresa. A maioria aqui tem 7, 8, 10 anos de empresa. O que acontece? A gente entra nesse ciclo de reclamação, de que tudo é problema. Vai ter uma base mais operacional da empresa, com uma mentalidade mais operacional, que vai rodar, não tem como, é impossível, não importa o quão bom seja a cultura da empresa. Mas vai ter pessoas estratégicas que você vai ter na tua equipe, que elas vão estar lá contigo por muito tempo, ajudando você a diminuir um pouquinho essa rotatividade, esse turnover, e que vão ficar contigo por muito tempo. Hoje, quando você for contratar, não contrate pessoas só que estão preocupadas com o salário no final do mês. Contrate pessoas que querem um projeto. E você não vai conseguir contratar todas as pessoas dispostas a um projeto. Então entenda, divida isso. Você vai contratar pessoas que estão dispostas a um projeto, que queiram um projeto, e pessoas que querem o salário no final do mês. São dois públicos, são dois tipos de colaboradores que você precisa ter na tua empresa. Passou de 10 pessoas na tua equipe, tu vai ter esses dois tipos de pessoas. Então, essas pessoas que querem um projeto, elas vão ser o teu braço direito. Elas vão ser aquelas pessoas confiáveis, que vão estar contigo por um longo período, que vão dividir responsabilidades contigo, que vão assumir responsabilidades contigo. E vai ter uma outra parte da mão de obra, que é aquela que está só preocupada com o salário no final do mês. E que você precisa dela também. Uma aldeia não vive só de cacique. Tem índio lá dentro também. E o empreendedor tem que entender a lidar com isso. Aprender a lidar com isso. Ele tem que entender que existe isso. Que existe o cara que é o braço direito, que eu cuido de uma maneira diferente. E aí vai ter essa inversão. Reconhecimento. Preciso reconhecer esse cara. Apertar a mão dele no final do mês. Obrigado por aquela ação que você teve. Parabéns pela ação que você fez assim, que você fez assado. Pelos números que a gente conquistou. Compartilha isso com essas pessoas. Porque você não precisa que todo mundo seja assim. Isso é uma utopia do empreendedorismo, de achar que você vai ter essa mão de obra que se compromete que nem você, que trabalha que nem você, que tem a visão que você tem. Quando você tiver essa mão de obra na tua empresa, você ganha na Mega Sena. Porque se alguém pensar que nem você, se comprometer que nem você na tua empresa, trabalhar a carga horária que você trabalha, ter a visão que você tem, você acha que ele vai continuar trabalhando para você? Pois é. Ele vai abrir uma empresa, porque ele desenvolveu uma visão empreendedora. Então eu preciso entender esses dois tipos de pessoas que eu tenho. Essa pessoa que é mais operacional, ela vai focar no dinheiro. Reconhecimento para ela, tanto faz. Mas essa pessoa que tem uma mentalidade de assumir um projeto junto contigo, de que o teu propósito coincide com o dela e vocês vão crescer juntos, ela precisa de reconhecimento. Você vai manter talentos na empresa por um longo período com reconhecimento.
não é só com o dinheiro. Sabe que isso tem na nossa região, porque a gente conhece os casos, né? Mas deve ter fora também, naturalmente, de pessoas que ficam, sei lá, 20, 30, 40 anos na mesma empresa. E aí eu penso dessa forma, que o cara, para ficar 40 anos dentro de uma empresa, às vezes pegar do início até a fase atual da empresa, ele tem que estar comprometido com a empresa. Não é só questão salarial, porque no decorrer desse tempo, deve ter tido outras propostas. Cara, vem trabalhar comigo que eu vou te pagar um pouco a mais. Mas o cara optou por ficar lá. E eu conheço vários casos de empresas grandes aqui em Bento, com centenas de funcionários, mas que o cara tá lá há 40 anos, 20 anos, 30 anos, e sendo reconhecido. Sei lá, premiação por 15 anos de empresa, 5 anos de empresa, promoção interna, tal. Claro que junto vem a questão salarial, mas que daqui a pouco, trocando de empresa com uma proposta, às vezes até muito melhor, ele teria isso, né, a questão salarial. Mas o cara opta por ficar ali. Eu acho que esse cara se incorporou no pensamento do próprio chefe dele, do patrão, enfim, no pensamento da empresa, na missão da empresa, na visão da empresa, né, para permanecer tanto tempo assim. Olha só, Moisés, ontem eu até abri meu Instagram aqui agora para trazer aqui, eu tenho um canal lá onde a gente compartilha. Eu joguei futebol dos meus 15 até os 21. Tu comentou aqui no episódio. Eu li a Bíblia, o Novo Testamento, 7 vezes. E eu gosto e eu aprendo muito com ela. E ontem eu coloquei no meu Instagram o seguinte, Moisés, tem uma passagem lá do livro de Jeremias que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Olha o que isso quer dizer. Se você é um empreendedor, que você tem um objetivo, um propósito, clareza de onde você quer chegar, o que você quer construir com os teus negócios, você vai trazer para perto de você pessoas com o mesmo objetivo. Uhum. Uma empresa sem objetivos vai atrair pessoas sem objetivos. E pessoas sem objetivos, sem ambições, são caóticas. Você está traindo caos para a tua empresa. Então, quando o empreendedor... Essa passagem, eu me arrepio quando eu falo disso, porque tá lá no livro que é mais sagrado e que é o mais sábio e que de lá você tira muita sabedoria. Se o empreendedor tem clareza, se ele sabe para onde ele está indo, ele vai atrair pessoas com o mesmo objetivo. E se você tem um colaborador, se você tem uma pessoa, um gerente, um diretor, uma pessoa que está contigo há 10, 15, 20, 30 anos, que nem é esse caso que você falou, é porque os objetivos são os mesmos. É porque você, como empreendedor, está ajudando essa pessoa a prosperar. Os teus planos, como empreendedor, assim como são os planos de Deus, para nós, são planos de prosperar. Se você não tem planos na tua empresa de fazer a tua equipe prosperar, melhorar a sua condição de vida, você não vai manter essas pessoas na tua equipe. Se você tem planos de prosperar você em cima dessas pessoas, você está ferrado. Você logo vai perder pessoas. Então, assim como nós temos na Bíblia, nós temos no dia a dia. Se você preparar um plano que seja próspero para aquele colaborador, para aquela pessoa que você tem na tua equipe, você pode ter certeza que ela vai estar contigo por 20, por 30, por 40, por 50, enquanto você existir, enquanto a tua empresa existir. É assim que a gente retém talentos, Moisés. E quando a gente fala isso, se você prospera, por que não você pegar aqueles 2, 3 braços direitos que você tem e transformar em sócios do teu negócio? Porque a melhor forma de reter talentos é transformá-los em sócios. Não todos, porque você vai ter aquela mentalidade que o cara só quer receber no final do mês. Mas eu estava numa cidade na segunda-feira de 2.000 habitantes. Lá tem uma empresa onde o cara tem 6 sócios com 1% cada um. Ele deu 1% da empresa para cada um. É só 1% da empresa. E essas pessoas trabalham engajadas, comprometidas. Ele me relatando a diferença de comportamento das pessoas quando isso aconteceu. Eram pessoas boas que ele pagava bem, mas ele via que perderia logo. Ele disse, eu vou te dar 1% da empresa. E o comportamento das pessoas mudou totalmente. Porque eu tenho algo muito forte para mim. Eu prefiro ter 50% de algo muito grande do que 100% de nada. E hoje o mercado é assim. Se você quer ter talentos do teu lado, ou você paga muito bem essa pessoa que tem aquela mentalidade ainda de CLT,
ou para você reter um bom jovem hoje, uma pessoa que está ali na faixa de 25, 30 anos, você transforma em sócio. E você precisa de, se você quer crescer, você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 10 braços direitos. E essa é uma grande possibilidade. Então eu só queria abrir um parênteses aqui, abrir o Instagram aqui para trazer isso. E a forma de comprometer realmente, né? Fazer a pessoa se sentir dona do negócio também, né? Se sentir ser, porque a partir do momento que ela não vai só se sentir dona, ela vai ser. Ela ganhou 1%, ganhou 2%, sei lá, né? Embora a pergunta que eu vou te fazer possa parecer retórica em função de tudo que a gente já conversou aqui, se tu pudesse estabelecer passos para alguém abrir um negócio. Anicir, eu tô pensando em abrir um negócio aí. O que tu me dá de dica, cara? Claro que cada negócio tem uma peculiaridade, né? Mas dicas específicas assim para abrir qualquer negócio, cara. Claro, tu falou ali da coragem, não ter medo e tal. Mas além disso, tem outras dicas que tu poderia pontuar e também para manter o negócio funcionando bem, redondinho. Além de começar um negócio, dicas para manter aquele negócio bem. Só uma coisa, Moisés. Aprende. Aprende. Nunca para de aprender. Aprende. 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 Quer abrir um negócio? Aprende. Aprende sobre ele. Aprende sobre o mercado, aprende sobre aquele negócio que você quer, aprende sobre você, aprende sobre aquele produto ou serviço que você quer colocar no mercado. Aprende. Busca conhecimento sobre isso. Busca conhecimento, porque ali com conhecimento você está minimizando a margem de erro absurdamente. Existe o imprevisto, existe as situações que a gente não controla, mas aprende. Quer manter teu negócio prosperando? Aprende. Continua aprendendo. E aí, eu quero colocar algo muito importante. Você é a média das pessoas que você convive. Avalia o ambiente que você está. Se você está num ambiente vitimista, se você tem amigos empreendedores que reclamam de tudo, ou que sugam pessoas, se afasta. Vai para um ambiente próspero. Se aproxima de pessoas prósperas. Porque isso influencia a gente no dia a dia. A melhor forma de aprender é no dia a dia. Então aquele café que você vai tomar com alguém, se é um amigo teu que é um vitimista de plantão, que vê problema em tudo, se afasta. Busca pessoas que têm uma mentalidade de resolver problemas, que reconhecem, que valorizam, que já estão mais na humanização do negócio, que têm uma visão de crescimento, de desenvolvimento mais assertiva. Eu não diria nem positiva, mas mais assertiva. Se aproxima de pessoas assim. E resumidamente, Moisés, crescimento é conhecimento. Assertividade é conhecimento. A gente nunca pode parar de aprender. As pessoas falam que a gente vive a era do conhecimento. A gente vive a era da informação. Informação é diferente de conhecimento. A informação está disponível. Se você for no YouTube agora pesquisar sobre empreendedorismo, tem 1 milhão de coisas. Se você está com dificuldade de contratar, você vai entrar lá no YouTube e digitar como contratar melhor. Você vai ter 1 milhão de vídeos à tua disposição. Isso é informação. Eu estou disposto a passar pelo trabalho de transformar isso em conhecimento? Porque conhecimento dá trabalho. Pois é. Conhecimento exige que você abra a mão. Incorporar isso em ti é a diferença, né? Porque e aí, uma coisa é tu ler, outra coisa é tu incorporar isso dentro de ti. Eu quero fechar essa linha de raciocínio que você trouxe agora com algo muito importante. Eu escuto todos os dias, Moisés, o seguinte: Vanicira, minha empresa está um inferno. Vanicira, minha vida está infernal. E eu sempre digo assim: toma cuidado quando você for se olhar no espelho hoje. Provavelmente você vai ver o capeta. O problema é o cara mesmo. O problema é o próprio empreendedor, o problema é qualquer profissional. Meu casamento não tá legal. De quem é a responsabilidade? A gente tá sempre terceirizando a responsabilidade. O empreendedor, ele é o cara especializado em terceirizar a responsabilidade. Ele não teve resultado? Não, porque esse mês foi, realmente a sazonalidade do mercado. Ah, mas é que eu tô com um problema de funcionário. Ah, mas é essa questão do governo. Mas esquerda, direita, centro, o que for, as oportunidades, elas estão aí. Elas só mudam as estratégias. O governo, ele tem um impacto gigante nos negócios. Mas eu preciso entender o que é um, o que é outro, e obviamente vai ter um impacto numa troca. Muda as estratégias, eu preciso me preparar. Antes das eleições, a gente tinha essa indefinição, e a gente saberia que ia ser... Enfim, não vou entrar no mérito. Uhum. Mas o Empreenda-se, ele tinha um planejamento para os dois. Independente de quem fosse. Porque é muito claro o que vai acontecer no mercado. E eu preciso me preparar como empreendedor.
Eu sou bolsonarista, eu vou me vitimizar agora por isso? Ou eu sou de esquerda e eu vou me vitimizar quando o governo muda? O empreendedor, ele tem isso como impacto, como influência, e eu preciso estar preparado para todas essas situações. Então, ou eu reclamo ou eu construo resultado. Quem procura culpado não tem resultado. E se a tua empresa está um caos, é porque você é um caos como ser humano. Você é um caos como empreendedor. E como que você resolve isso? Conhecimento. Vai aprender. Se você não senta para aprender, você nunca vai levantar para ensinar. O Vanicir, o Empreenda-se, tem muito mais a ver com as pessoas do que com o empreendimento em si, né? Do que com um negócio. Né? Mas para isso, para você poder chegar ao ponto de orientar, mentorar, dar consultoria, enfim, aconselhar um empresário, você teve que aprender a se relacionar com pessoas. Né? Muito. E esse aprender a se relacionar não é uma coisa que acontece do dia para a noite, de um ano para o outro. Num empreendimento só, numa empresa só, você deve ter tido diversas vivências com os mais diferentes públicos, né? Muito. Até hoje, na verdade, é um aprendizado. Porque assim, Moisés, a gente vai atender uma pessoa, desde uma pessoa que está querendo aprender. Hoje o Empreenda-se é para aquela pessoa que está querendo começar a empreender e está insegura, na dúvida por onde começa. É para um MEI, é para uma microempresa, para quem está num Simples Nacional, é para quem está num lucro presumido, é para quem está num lucro real, é para quem tem 20 funcionários, é para quem tem 5 mil. É para todo mundo. E para isso a gente teve que sentar muito para aprender. E a gente se relacionou com muita gente. E o melhor de tudo, Moisés, é que hoje eu recebo para aprender. Eu tanto estudei. Nos últimos 10 anos, Moisés, eu gastei $500 mil em conhecimento. Hipnose, PNL, empreendedorismo. Estudar empreendedores a fundo, ir lá na empresa dele. Eu investi para isso. Só que chegou um ponto que agora a chave virou. Eu não preciso mais pagar para aprender. Eu aprendo recebendo. Porque quando eu vou fazer uma consultoria numa empresa, eu estou aprendendo. Quando eu estive essa semana em Bento Gonçalves atendendo a empresa, eu estive aprendendo. Quando eu estive em Antagorda, eu estive aprendendo. Na semana que vem, que eu vou estar em Joinville, eu vou estar aprendendo. E todos os dias eu estou... Estar aqui contigo, eu estou aprendendo. Porque insights vão surgindo. A partir do momento que você vê, quanto mais problemas aparecem, melhor para mim. Porque assim eu tenho mais o que fazer. O meu trabalho é resolver problemas. E se você vende cueca, você está resolvendo problema. Se você vende conhecimento, você está resolvendo problema. Se você vende tinta, você está resolvendo problema. Se você vende material de construção, você está resolvendo problema. E quando você vira a chave, você começa a identificar as oportunidades. Então sim, eu me relacionei com muita gente de várias áreas, de vários setores. E eu entendi que independente do setor, independente da área, o problema nunca está na estrutura. O problema está sempre no comportamento. Tinha um amigo meu que me dizia sempre assim, cara, o segredo do teu sucesso, o segredo do sucesso de qualquer pessoa, ele tá nos relacionamentos que tu tem. Se tu é bem relacionado, cara, a chance de tu dar certo, ela é de 1000%. Agora, se é aquilo que tu falou, né? Poxa, eu vou tomar café com um cara que tá sempre puxando para trás, tudo tá ruim, tudo... Cara, a tendência é que tu saia dali muito pior do que quando tu chegou, né? E é isso. E eu cheguei a essa conclusão há anos atrás, já que, cara, se tu tá bem relacionado em qualquer área que tu vai atuar, tu vai dar certo, né, cara? Por que você tá onde você tá, Moisés? Eu fiquei muito feliz quando eu falei contigo o outro dia que eu te chamei, você me falou, Vanicir, eu tô em Porto Alegre, tô aqui num projeto... Porque você é da área e você se relaciona muito bem. Agora, quando eu cheguei aqui, você estava falando de um parceiro que pode vir aqui, né? Eu disse, caramba, Moisés, estamos grande, né? Isso. Então, assim, por quê? Você é o que é hoje, Moisés. E você constrói hoje, você tem as possibilidades que você tem hoje pelo quê? Pelo relacionamento que você construiu ao longo da vida. E nisso eu quero entrar em algo na gestão de pessoas. O negócio de qualquer empreendedor é gente. O negócio de qualquer empreendedor é gente. É relacionamento, é com quem você se relaciona. E a gente veio com software de fábrica para julgar. Nós julgamos as pessoas, nós julgamos tudo à nossa frente. Tudo é julgamento. E quando a gente julga, a gente perde uma oportunidade de conhecimento. Quando nós julgamos, nós perdemos a oportunidade de aprender algo. Julgar é o quê? O Moisés, o gordo, o magro, o feio, o bonito, e a gente vai colocando em caixinhas. Não, esse não presta porque esse já fez assim, esse assado, aquele ali tá crescendo porque tá roubando.
Não, o cara tá louco, de 10 anos, olha onde o cara foi, isso aqui, com certeza, isso aí tem rolo, é sempre, tem rolo. Sempre assim, não é, cara, você não convive com a pessoa 24 horas por dia, você não sabe o quanto ele tá abrindo mão. E às vezes você tá ali trabalhando as 8, 10 horinhas, e o cara tá trabalhando 16, 18 horas, 5, 6, 10 anos. E é por isso que ele tá construindo um jogo diferente. Então para de julgar, e eu tenho algo, principalmente da mão de obra. 18 anos as pessoas dizem assim, não, é muito verde, imaturo. 25 anos, ainda tá aprendendo. 35 anos, já tá cheio de vícios. 50 anos, já é muito velho. 60 anos, não, porque isso aí já tá fora do mercado. Nós contratamos um gerente de 60 anos. 6.0 para uma empresa. Aqui de Bento Gonçalves, inclusive. Nós ajudamos nessa contratação. 60 anos. Essa empresa, e aí, Vanicir, o que você acha? Com toda certeza. A pergunta para mim foi porque ele tinha 60 anos. Mas o caráter, o conhecimento, o entendimento é fantástico. Por que julgar porque tem 60 anos? Por que uma pessoa que tem 60 anos ainda não pode ter um objetivo, um gás, coisas para entregar? Ele já tem toda uma vivência, uma sabedoria. Entenda o caráter. Por trás disso existe algumas coisas. O porquê essa pessoa ainda tem. Ela ainda tem brilho nos olhos para alguma coisa. Ela ainda está disposta. Aproveita. Para de julgar. 18 anos. Contratamos um menino de 18 anos 15 dias atrás. Fantástico. Extraordinário. E trabalhando, cortando pedra dentro de uma empresa de basalto em Paraí. Um ser humano que vale a pena investir, cuidar, que com 18 anos vai cometer os deslizes e os erros que qualquer adolescente vai cometer, que qualquer jovem comete, mas eu cuido, eu desenvolvo essas pessoas, entende? Se eu quiser contratar gente pronta, eu tô ferrado. O empreendedor precisa ensinar, então para de fazer esse julgamento. E aí, eu quero trazer algo, Moisés, mais uma vez vou entrar na Bíblia, claro. Me permita, eu sei que... Mas esse que você é também, né, adepto e eu aprendo muito lá. Diz o seguinte, Eclesiásticos de 13 a 17. Pergunte ao seu amigo, talvez ele não tenha feito o que estão dizendo dele. A gente julga o tempo todo, né, Moisés? Aconteceu um caso com uns amigos meus alguns dias atrás e as pessoas julgaram totalmente. Será que isso mesmo aconteceu? Porque se ele fez, talvez ele não continue fazendo. Pergunte ao próximo. Talvez ele não tenha falado o que estão dizendo. Ou se falou, não vai repetir mais. Pergunte a um amigo. Porque muitas vezes se trata de calúnia. Eu paro para pensar na minha própria vida. Quantas pessoas eu perdi lá na minha adolescência por julgar. Por não chegar e não perguntar. Não acredite em qualquer palavra. Às vezes a pessoa comete um deslize sem querer. Quem é que nunca pecou com a língua, por exemplo? Pergunte ao próximo antes de ameaçá-lo. Dessa forma, você estará dando espaço para a lei do Altíssimo. Olha como isso encaixa na vida de um empreendedor, Moisés. O cara comete um erro e eu crucifico ele. Ele me dá um prejuízo de R$500 hoje e eu crucifico ele. Mas eu não faço a conta que ele já me deu 1 milhão de lucro na empresa. Eu não faço a conta de que ele tem 18 características positivas, mas aquela dele chegar 5 minutinhos atrasado todos os dias. Eu crucifico ele, mas ele chega 5 minutinhos atrasado todos os dias. Mas ele é um cara que produz mais do que aquele que chega 10 minutos antes. E como eu julgo, eu não trabalho para que aquilo aconteça. Não quer dizer que eu tenho que aceitar na minha empresa que o cara chegue 5 minutos. Mas se eu julgo, eu perco a oportunidade de potencializar aquela pessoa, de daqui a pouco resolver aquele problema. Claro, sem dúvida. Aconteceu uma situação em uma empresa onde a pessoa disse, pô, mas um dos funcionários pegou essa pessoa pesquisando sobre vagas de emprego, mandando currículo para outras empresas pelo computador da própria empresa que estava trabalhando. Eu disse, chega e pergunta para essa pessoa o que não tá bom. Porque senão você fica criando conceitos e aí você não permite a melhora daquilo. O que é? Quando a gente não questiona, a gente não permite a lei do Altíssimo. A gente não permite comunicar. A gente não se permite entender as pessoas. A gente não se permite compreender as pessoas. E esse é o grande desafio do empreendedor, Moisés. Vou entrar mais uma vez. Você pode ter a melhor estrutura. Você pode ter a melhor conta bancária. Mas se você não cuidar do comportamento, você nunca vai ter uma equipe comprometida. Você nunca vai ter uma empresa saudável. E isso é parte do empreendedor. Se eu não cuidar do meu casamento, não vai durar para sempre. Não vai ser legal. E olha que um casamento não é fácil para ninguém. Ele é cheio de desafios. É um empreendimento. Mas é uma escolha. É um empreendimento, um casamento.
E tu tem que aprender todos os dias. Exatamente. E não é o amor que sustenta um casamento. Ele faz parte. É a escolha que você faz todos os dias. Eu escolho todas as manhãs e digo, é com essa pessoa que eu quero estar. E uma empresa é a mesma coisa, não é o amor. Por isso que empreender com o que você ama é um tiro no pé danado. Você tem que empreender com o que faz sentido. Porque vai chegar uma hora que empreender só porque você ama aquilo, os boletos, uma pilha de boletos assim na mesa para você pagar e não ter dinheiro para pagar, eu quero ver amor que resista a um negócio. Não vai resistir. Você precisa fazer sentido, você precisa que aquilo seja lucrativo, que aquilo vale a pena. Você precisa empreender com o que faz sentido. Mais uma vez, conhecimento. Empreender com o que faz sentido é estudar. Você ama, sei lá, balé. Minha filha agora, semana passada, começou a fazer balé lá em Joinville. Temos o Bolshoi, né? Então, é uma cidade que respira dança, escola, respira balé. É fraquinha, né? É mais uma característica, né? Mais uma particularidade de Joinville, que é a primeira escola do balé Bolshoi fora da Rússia. Então, ela começou balé. E a professora dela é apaixonada por balé. Mas antes, conversando com ela, antes dela começar a dar aula de balé, ela pesquisou o mercado. Ela disse, faz sentido. O que eu quero para minha vida, isso aqui encaixa. Qual é o problema? Tem muita gente que vai empreender com o que ama, e aí quando vai empreender com o que ama, ele só vai pelo amor, vai pela emoção. Não estuda antes o mercado para ver se tem possibilidade e se ele tem qualificações para aquilo. E aí chega num determinado momento, se vê totalmente frustrado, perdido no negócio. E aí ferrou. E aí eu sei que eu sou muito repetitivo nisso, cara, mas 95% do resultado de um empreendedor está no comportamento. E é isso que a gente trabalha muito forte na cabeça do empreendedor no dia a dia. Porque muitos problemas são gerados pelo comportamento. Trouxe uma situação aqui e dia desses eu tive numa empresa. É uma empresa familiar hoje. Mas essa empresa, ela funciona fisicamente no local onde antes funcionava uma outra empresa, um comércio. Né? E esse comércio existiu durante muito tempo, né? E um dia esse comércio foi vendido para essa empresa familiar que está atuando ali, nesse local. E eu cheguei lá e comecei a conversar com os atuais donos desse negócio. E aí eu disse, aqui funciona o escritório de vocês, como isso é grande, na época isso aqui já era grande, mas hoje está maior. Ela disse, tem mais um andar inclusive e tal. E eu disse, quem é que fica aqui no escritório? Aí a pessoa me disse, não, aqui ficamos eu, o pai, a mãe, não sei quem, e fica o fulano de tal. Eu digo, mas esse não era o dono anterior do negócio? Sim. E ele continua com vocês? Sim, porém ele tem já uma certa idade. Então a gente respeita os horários dele, então ele já não fica muito mais tempo aqui, mas o conhecimento desse senhor, que passa dos 65 anos, conhecimento, a percepção dele do nosso negócio, a forma como ele tocou isso aqui antes da gente, continua nos ensinando muito. Então a gente optou por manter ele é o gerente hoje do nosso negócio. Cara, o cara foi o dono da coisa, ele vendeu o negócio mudou de nome inclusive, mudou a fachada, mas o cara continuou lá por causa da experiência que ele tinha. Ou seja, esse cara, mesmo com 60 e tantos anos, ele continuou moderno no pensamento, na forma de atuação. Ele aprendeu, inclusive, com o novo negócio, né? É isso que eu aprendi, Moisés, nessa variação de empresas. Mais uma vez, a gente julga. Eu vou falar que essa empresa de 67 anos que eu atendo é muito retrógrada. Não é. Tem sabedoria nessas pessoas. Talvez tenha uma resistência, uma mudança ou outra, mas eu tenho que entender que faz parte da cultura. Preciso respeitar isso. Então, mas é que os pais lá, os avós ainda que estão à frente do negócio, e os filhos, eles têm uma visão diferente. Tem que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. E olha que fantástico isso. Como valoriza a visão, a percepção de alguém lá de trás que há mais tempo no negócio. Isso é extremamente importante. Mais uma vez eu vou entrar no ponto assim, a gente tem que parar de julgar. Os pais e os filhos às vezes não se entendem dentro de negócio porque eles julgam. O mais velho é muito atrasado, o mais novo vai quebrar a empresa porque ele quer mudar tudo. Não é, dá para encontrar um meio termo disso. E aí quando você não julga, quando você entende que faz parte da percepção de cada um desses mundos, eu vou criar um processo de comunicação onde eu vou conectar isso.
O processo que eu estou fazendo em uma empresa lá de Antagorda, são 2 meses e meio que eu estou trabalhando lá, onde tudo foi trabalhado de mentalidade para chegar a uma reunião que a gente fez essa semana de alinhamento. Porque existiam 2 lados. E dentro de uma empresa não pode existir 2 lados, tem que ser um lado só. Todo mundo caminhando para o mesmo lugar. E foi um tempão aqui, foram praticamente 80 dias trabalhando só para que a gente pudesse chegar a uma reunião, trabalhando a mentalidade de todo mundo, para que a gente pudesse chegar, colocar todo mundo de frente e dizer assim, esse é o caminho que a gente vai. Fazer eles entenderem e eles mesmos decidirem, esse é o caminho que a gente vai. Então, no final, é o comportamento, e a gente precisa valorizar as pessoas mais velhas, a gente precisa valorizar as pessoas mais novas, a gente precisa unir essas ideias. Uma empresa vai andar quando todo mundo estiver alinhado ao seu objetivo. Assim como eu falei aqui antes. Dê clareza às pessoas. Mostre que você quer o bem delas. E eu sei que a gente está indo para a parte final aqui, o nosso tempo também está esgotando, mas se eu pudesse deixar algo importante, fundamental hoje que eu vejo, porque nos últimos 12 anos, mas eu passei diretamente por 350 empresas e muitas delas eu continuo mantendo um processo como se fosse um conselheiro. De vez em quando a gente senta lá e decide algumas ações ou dá algumas ideias para algumas ações que às vezes o empreendedor está na dúvida. Então, cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Um grande desafio hoje, 90% das empresas é mão de obra. Cuida. Muda essa chavezinha de cobrar, de botar pressão, de que a mão de obra é ruim. Cuida do ser humano. Se você não está dando conta de cuidar, ensina teu braço direito a cuidar e ele vai cuidar e você vai ter as pessoas por mais tempo, com objetivos alinhados e você vai ter mais gente na tua equipe ajudando a cuidar as outras pessoas da tua equipe. Cuida das pessoas, não só cobra. E quando eu falo cuidar ensina, porque às vezes antes de ensinar alguém da tua equipe a ser um profissional, você vai ter que ensinar a ser gente. Antes de ensinar alguém da tua equipe a ser um bom profissional, você vai ter que ensinar ele a ser um bom marido, ensinar a ser um bom pai, ensinar a ser um bom filho, ensinar a ser um bom amigo. Porque antes de um profissional vem o bom pai, o bom filho, a boa mãe, o bom amigo, o bom marido, a boa esposa. Não tem como ter um bom profissional se isso aqui tá ruim. É impossível. Então, preciso cuidar. Ah, mas isso dá muito trabalho. Fecha a empresa, então. Vai trabalhar de CLT. Por isso que empreender não é para qualquer um. Você tem que ter estômago e paixão por pessoas. Você me falou antes, né? Você me fez a pergunta assim, o que seria o ponto fundamental para você prosperar, começar a empreender certo e manter uma empresa com uma vida longa? Conhecimento e gostar de gente. Tem que gostar de pessoas, não tem como. Resumidamente. Sabe que quando eu pensei há um ano atrás em fazer o podcast, que hoje deve estar no episódio 60, eu acho já. Caramba. Eu pensava sobre isso, sabe? Porque eu venho da política, né? Fui vereador, fui secretário municipal, então eu pensei, cara, eu quero algo que, poxa, vamos lá, diretamente, que eu fique na mídia, né? Embora não seja vereador atualmente e tal. Mas tu sabe que depois de começar o podcast, a coisa que mais tem me motivado é o que eu aprendo em cada um dos episódios. Contigo, com as outras pessoas que estiveram aqui. Então, eu faço algo que eu amo fazer hoje e enquanto eu tô fazendo, eu tô aprendendo muito, cara. Muito mais do que eu vir aqui falar, eu venho aqui ouvir. E aí tem muito aquilo de você tem que ouvir mais do que falar. Tem um momento certo de falar, mas tem um momento de ouvir. E cara, os ensinamentos que o podcast tem me trazido, o que eu tenho aprendido aqui, as dicas, os conselhos, a própria vivência das pessoas é um ensinamento. Só ver a pessoa falando da vida dela. Cara, esse ensinamento aí é 1 hora de talvez anos de faculdade não vão conseguir te dar com aquele... É fantástico. Pois é, né? Se a gente sair na rua aqui agora, né, Moisés, e abordar qualquer pessoa, não importa se ela é rica, pobre, se ela vive aqui, se ela vive aonde for, e a gente sentar 20 minutinhos e dizer assim, me conta da tua vida. Isso aí. A gente vai aprender, Moisés. Muito. A gente vai aprender. Muito. Todas as pessoas têm algo a nos ensinar. Qualquer pessoa tem algo a nos ensinar. E falando no teu podcast, próximo de 60, já passou de 60 episódios, constância, né? Uhum. Olha que semanalmente. Bacana. Semanalmente, é isso aí. É uma coisa que você precisa fazer por muito tempo. Resultado, sucesso é constância também. Preciso fazer por muito tempo. Então, um empreendedor que está na dúvida,
né, que está aí acompanhando, o que eu vejo de resultado? O resultado vem de constância. Você precisa ter a convicção, a obsessão por aquilo que você quer e dar constância. Continue fazendo. Não para. Continua fazendo, porque as dificuldades vão aparecer. E o desafio do empreendedor é resolver problema todos os dias, é superar esses desafios, esses obstáculos. Não conheço nenhum empreendedor bem-sucedido que tem menos de 10 anos de empresa. Constância, continua fazendo, continua fazendo. Os primeiros 5 anos de uma empresa são extremamente desafiadores, dos 5 aos 10 talvez melhore um pouquinho, mas você vai viver ciclos de desafios. Continue fazendo e continue aproveitando o caminho. Eu vou sair daqui agora e vou a Joinville. Daqui eu vai vou direto. pegar a BR-101. 500 quilômetros? Não. É 500 e pouco, dá umas 9 horinhas daqui, 8, 9 horinhas daqui. Mas assim, eu vou aproveitar os pontos da estrada. Uma vez eu saía correndo, eu tenho um lugar programado que eu vou parar para comer, porque eu gosto lá, eu vou almoçar com calma, com tranquilidade. Semana passada que eu saí de Bento para ir a Serafina, eu fui pelo caminho de Veranópolis e eu nunca tinha parado no Belvedere lá do Espigão. Nunca tinha parado lá, mas faz uns 10 anos que eu passo por lá, eu passei mais de 100 vezes por lá. E eu passei por lá e disse, caramba, eu nunca parei aqui, tudo bem, eu tô com pressa, estão me esperando com o almoço, mas eu vou dar 20 minutinhos para conhecer aqui. Então assim, você vai resolver desafios, tua vida é ciclos, mas entenda assim, você já pode aproveitar muita coisa agora. Não importa se você já tem uma empresa ou não, se a tua empresa é grande ou pequena, esse caminho, ele te dá a oportunidade de você aproveitar. Então, poxa, eu nunca parei, eu tô saindo daqui a Joinville, nossa, eu preciso estar em casa. A gente só vê o objetivo final. É isso aí. Mas, pô, eu vou passar por vários restaurantes maravilhosos, inclusive na descida aqui da serra. Não lembro como é que é o nome da cidade lá embaixo. Tem um restaurantezinho bem pequenininho. É Bom Princípio? São Vendelino? São Vendelino. São Vendelino. Eu não me lembro o nome, é um restaurante bem pequenininho, tem 4, 5 mesinhas lá, mas serve uma comida caseira fantástica, extraordinária, maravilhosa. Pô, eu não conhecia, parei um dia com um amigo meu que para lá, aí eu me programei hoje, eu vou sair daqui e vou almoçar lá. E vou aproveitar, tem uma vista bonita também para trás, o restaurante pequenininho. Então veja bem, essa jornada do empreendedor é legal. Vou estar com o Moisés aqui uma hora, eu tô aproveitando o caminho. Ontem eu estive em Serafina, a gente fez um arroz com galinha da noite com os amigos. Eu preciso aproveitar esses momentos. Então existem vários pontos, não é só sofrimento. A gente só não aproveita isso se a gente só olha o objetivo final. Eu tenho que ter... Mas eu posso aproveitar esses objetivos, esses pontos importantes que eu tenho agora. Um amigo... Pô, eu tô em Bento Gonçalves. Olha a cidade maravilhosa, quantos pontos turísticos. Você é um empreendedor de Bento Gonçalves. Ou de qualquer cidade do Brasil. Quais são os pontos da cidade que você conhece, que você aproveita? Eu tenho na frente da minha casa em Joinville o Emero Cáliz. Lá no Instagram. Visite o Emero. O Instagram deles é um jardim fantástico, são 3, 4 hectares de um espaço extraordinário na frente da minha casa, 150 metros. A gente pagou R$290 pro ano e eu posso visitar lá todos os dias se eu quiser. E a gente tira tempo, pelo menos uma vez por semana, para pegar a minha filha de 5 anos, eu, minha esposa e minha filha, e a gente vai lá. E quando alguém vai nos visitar, a gente leva junto Joinville. Lá, em Joinville. Que bacana. Na frente da nossa casa. A gente faz piquenique. Esses dias a gente parou uma quarta tarde, 3 horas, eu terminei minha reunião, só tinha uma reunião às 5:30 da tarde. A gente foi lá, dar uma volta, caminhou, sentou, brinquei com a minha filha, corri. Se eu tô focado só no objetivo final, às vezes eu não aproveito esses momentos. E a gente mudou para Joinville para 2 anos. Não sei se a gente vai continuar lá depois disso ou não. Então eu preciso aproveitar isso que tá lá também. A gente trabalha pra caramba. Mas a minha jornada diária é de 16 horas por dia de trabalho. Eu só não tô trabalhando quando eu não tô dormindo. Mas eu preciso colocar nas minhas prioridades algum desses momentos também no meio desse tempo. Claro. Então o empreendedor precisa fazer isso também. É uma questão de gestão emocional. Pra gestão emocional dele, pro benefício. Enfim, ficamos aqui uma hora conversando sobre comportamento. Bem, mas é o que define o resultado do empreendedor. Eu fiquei muito feliz com esse papo aí. Mais uma vez eu aprendi contigo, cara. Tô feliz de tu estar aqui com a gente, de poder compartilhar isso. Então, vamos encerrar. Vou passar a palavra para ti aí, para te despedir da turma, do pessoal. Agradecendo mais uma vez tua presença. Venha sempre a Bento Gonçalves. Toda vez que vier, quiser trazer um assunto novo, a gente vai uma vez por mês nós estamos de aqui. Braços abertos aí, cara. Moisés, eu quero te agradecer de coração.
Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente grato a Deus, porque nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos da minha vida, Deus tem me apresentado pessoas extraordinárias. Eu tenho que deixar registrado aqui minha gratidão ao Gustavo Brum, que foi ele que me apresentou você. E desde que a gente se conheceu, a gente se fala mais por rede social, enfim, mas eu acompanho teu trabalho, admiro pra caramba, curto sempre que posso, acompanho, aprendo com todos os teus podcasts. Não consegui acompanhar todos aqui, mas toda vez que eu tô na estrada, eu vou lá, eu acompanho alguma coisa do que você tem aqui, dos teus podcasts também. Então, parabéns pelo que você faz. Obrigado. Obrigado pela amizade, pelo carinho. Hoje, quando você me manda um WhatsApp, você me chama de irmão. E eu me sinto muito grato por isso. Você é um irmão que a vida me deu. Que você continue, que você prospere, que a gente possa continuar agregando. Porque a nossa vida são pessoas. Isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, por estar permitindo essa parceria. E que você prospere. Marcelo também, né? Marcelão. Que tá por trás das câmeras Thiago, aqui também. Que faz a edição do material, Thiago de Paula. Todas essas pessoas. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, meu Estou irmão. aqui sempre. Obrigado. No que a gente puder contribuir, tá? Essa mensagem final vai para você. Você que inúmeras vezes me disse assim, Moisés, eu acompanho, eu assisto, eu vejo os episódios. Cara, que legal, que bacana. Então vai para vocês que estão aí do outro lado e que acompanharam até o final. Nós sempre temos um assunto legal com um convidado especial. Se liga porque vem mais Escuta Seu Cast por aí. Até o próximo.